Na paz do Senhor Jesus. Para nós é um motivo de honra, alegria, estar aqui na casa de Deus, na presença de Deus, junto com os irmãos, mais uma vez, para aprender da palavra, né? Nossa caminhada, enquanto estivermos aqui, é aprender os mistérios da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela é muito profunda e nós precisamos estar meditando. Abra as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmos 1 ou Salmos 1, que a gente só chama o primeiro de primeiro, né? Glória a Deus. Salmos de número 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Querido Pai Deus, santo e eterno, nós estamos na Tua presença, nas Tuas mãos. Que o Senhor possa, Pai, nos conduzir, nos dar a palavra, nos inspirar pelo Teu Espírito. Que possamos falar aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja e não o que queremos ouvir, Pai. Toma a primazia e a direção desse trabalho, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós percebemos, irmãos, que o Salmo 1, ele é um salmo de muita profundidade na sua escrita, nas suas palavras, como toda a palavra de Deus. Mas cada uma passagem bíblica tem um sentido, tem um ponto para nos ensinar. O Salmo 1, ele é chamado de prefácio, aquele que vai dar uma orientação e um rumo para todo o livro dos Salmos. Então, nós vamos considerar como também uma introdução de todo o livro. E em todo o livro, em todos os Salmos, em todo o capítulo, você vai ver que há basicamente a mesma questão do primeiro Salmo. É um assunto a ser tratado, que é a diferença entre uma pessoa e a outra pessoa, o justo e o ímpio, aquele que será salvo e aquele que não será salvo. A gente vai entender que todo o livro do Salmo, ele vai ter esse sentido nas suas escritas. Por isso que o autor que colocou em ordens os livros do Salmo, ele coloca o Salmo 1 como que fosse uma introdução de todos os livros. Mas sobre o que é o Salmo 1? Este é um salmo de instrução sobre o bem e o mal, colocando diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, para que possamos tomar o caminho certo que conduz à felicidade e evitar que
certamente terminaremos em miséria e ruína. Quando nós meditamos neste pequeno capítulo do livro de Salmos, a gente vai começar a entender a instrução do livro. E é isso que nós temos que começar a meditar quando lemos o Salmo número 1. Que ele vai estar nos instruindo, nos ensinando como nós nos defender e como viver diante da palavra de Deus. Ele está nos ensinando, o escritor ele passa a nos ensinar, nos instruir. O Salmo 1, ou o primeiro, como já relatei aqui, ele apresenta o diferente caráter e condição de pessoas, piedosas e más. Você vê que no início ele começa falando, né? E você vai percebendo que dentro do Salmo ele vai separando o joio do trigo. Durante toda a Bíblia, nós iremos ler que desde o princípio há essa divisão. Você nunca vai encontrar só um termo, irmãos. E o Salmo primeiro, ele vai nos ensinar isso também. Que há dois tipos de pessoas. E que nós que estamos aqui, ouvindo a palavra, perseverando na palavra, vivendo na palavra, é porque nós já fomos separados. Nós já somos bem-aventurados. Nós estamos aqui incluído no primeiro versículo, aonde está a bem-aventurança daqueles que andam na presença de Deus. Isso o Salmo 1 vai lhe mostrar. A palavra de Deus, quando você começa a ler, a meditar, porque aqui fala que temos que meditar dia e noite. E ele irá nos ensinar como meditar, como nós estar conectado na presença de Deus, sem nos desviar. Porque você vai perceber que ele começa nos ensinando. Eu não sei até aonde eu vou, irmãos, neste ensino. Outro dia eu fui para o culto ali na irmã Luziane, no último, no irmão Tarcísio. Eu fiquei só na introdução, mas fiquei feliz, porque foi Deus me levando. Então, a gente prepara, mas é Deus que conduz. E eu gosto de Deus, do Deus que eu sirvo, porque eu deixo Ele tomar a frente, a primazia dos meus passos e para onde eu tenho que ir. E nós que vivemos na dependência de Deus e estamos fazendo parte da bem-aventurança de Deus, nós temos que entregar a nossa vida, os nossos atos, as nossas ações na mão daquele que pode todas as coisas. Amém? O Salmo 1, ele vai nos apresentar o diferente caráter e condição de pessoas, piedosas e más, aquelas que servem a Deus e aquelas que não servem a Deus. Então você vai ver que aqui no Salmo 1 há esta grande diferença. E também há grande diferença no destino final dessas pessoas. Você vai aprender no Salmo 1. Quando a gente começa, às vezes, irmãos, a meditar em uma passagem bíblica, parece que a gente começa a entender que se nós cumprir um pequeno espaço, um pequeno capítulo da Bíblia, já é suficiente para nós ser salvos. Porque é profundo, porque ali nos ensina tudo o que nós temos que fazer, para viver dignos diante da palavra de Deus, para viver na obediência de Deus, para perseverar, para ter forças, para mesmo na tribulação nós não desistirmos e confiar em Deus. Mas para isso nós precisamos estar firmes na presença de Deus. Em essência, Deus diz que há dois modos de vida abertos para nós. Um significa bem-aventurança, felicidade, frutificação, mas o outro significa maldição
infelicidade e julgamento. A escolha é nossa. A bem-aventurança é uma escolha. Todos nós que estamos aqui, eu falo, e quando eu trabalhei alguns meses, algum tempo da minha vida evangelizando, irmãos, eu não nego e eu não escondo para ninguém. É muito difícil, porque é real aqui o que está escrito. É uma escolha, porque é uma decisão nossa. Temos que, às vezes, nós nos deparamos com pessoas na rua, que eu falo, é difícil a situação dessa pessoa. Eu sei que Jesus tem poder, Ele é soberano, Ele pode mudar, transformar, tornar a pessoa uma nova criatura. Mas para isso, tem que haver uma atitude da parte da pessoa, tem que haver uma decisão, porque essa decisão é nossa, é uma escolha da pessoa. Tem pessoas, irmãos, que já viveu no Evangelho, já pregou o Evangelho, já teve a presença de Jesus na sua vida e decidiu escolher a se afastar de Deus. É uma escolha, irmãos. É uma decisão. O Evangelho tem que ser real, tem que ser pregado verdadeiramente. Não posso passar a mão na cabeça da pessoa e dizer, não, meu irmão, continua. Aí ele vai se afundando cada vez mais e se afastando cada vez mais da possibilidade de se converter e de vir para a presença de Jesus Cristo. A bem-aventurança é eu e você que tem que decidir. É uma escolha nossa. Viver na presença de Deus. Viver se deleitando na presença de Deus. Mesmo sabendo que há dificuldades, que há luta, mas aquele em quem eu sirvo, que eu confio, que eu vivo na presença, eu sei que Ele é maior, que Ele é soberano. E se eu estou na luta sem Ele, é muito pior, irmãos. Porque eu tendo Jesus ao meu lado, eu posso passar prova, mas eu sei que aquele que está do meu lado é vencedor e nunca perdeu uma luta. Eu nunca vou ser um vencedor se eu estiver só no mundo. Não. É a aparência, irmãos, que engana e deixa o homem cego e sai da presença de Deus. A escolha é nossa. Nós é que temos que escolher, mas para ser abençoado, deve-se obedecer às condições pela fé. Ora, eu não sei, eu não vejo Deus. O escritor aos Hebreus diz que a fé, ela é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a convicção das coisas que se espera. Ou em outra tradução diz que é a certeza das coisas que nós esperamos. É essa fé, é esse Deus que a igreja precisa acreditar e confiar e perseverar. O que é isso, irmãos? Irmãos, é como que você vai para uma parada de ônibus e você sabe que o ônibus vai passar, mas você não viu o ônibus, não sabe nem onde ele está, não sabe nem se ele já saiu de onde ele ia sair. Mas aquela pessoa, quando vai para a rodoviária, ele vai com certeza, ele tem certeza, convicção que o ônibus vai chegar, que o ônibus vai passar, que o ônibus é real, mesmo sem ele estar vendo, mas ele foi com a bagagem pronta e ele sabe que ele vai para a viagem dele, porque o ônibus vai chegar. Ele pode tardar, mas ele vai chegar. E quando a pessoa que foi deixar ele lá, passa lá e não vê mais ele, disse, olha, foi real, aquele ônibus, aquele homem que estava esperando o ônibus, já passou, porque ele não está mais lá. Assim é a nossa certeza, é a nossa fé no Deus que nós servimos. Ele é real, mesmo sem você estar vendo. Ele está agindo, Ele está fazendo, Ele está trabalhando, e Ele conhece você e sabe o que você está necessitando. Mas é crer na fé. Essa é a fé da igreja, é a fé minha e sua.
E nós precisamos desenvolver essa fé. Sem fé ninguém agrada a Deus. Ele deve seguir, ele, o homem que é bem-aventurado, ele deve seguir o caminho da bem-aventurança, conforme descrito neste salmo. E o que está descrito neste salmo? Eu não vou entrar em detalhes quem escreveu os salmos, irmão, porque nenhuma Bíblia afirma que foi Davi, mas a maioria dos escritores, eles atribuem a Davi este salmo. Então, assim sendo, qual é a mensagem do salmo? O salmista deseja ensinar o caminho para a bem-aventurança. Então existe um caminho. Se ele está nos desejando ensinar, tem um caminho. O próprio Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se você deseja, ou ainda está, porque isso existe, irmãos, pessoas que estão na igreja, que está assistindo o culto, que vive junto com os irmãos, mas ainda não teve aquele aconchego, aquele encontro real com Deus. E você precisa saber que existe esse caminho, que é Jesus Cristo. E o salmista ele aqui está nos ensinando que para ser bem-aventurado existe um caminho, o caminho que é verdadeiro, que não há volta, que é reto, que há um foco na vida do crente, que é Jesus Cristo, perseverando, mesmo em luta, mas não desistindo, porque sabe que ele é vencedor. Bem-aventurança, esse caminho para a bem-aventurança, e nos avisar também da destruição, que essa destruição também é certa. A destruição do pecador, neste salmo, irmão, nós iremos entender que ela é real, assim como o crente é abençoado. Por isso que eu falei que o evangelho ele tem que ser pregado verdadeiramente. Muitas das vezes, nós que evangelizamos, nós não conseguimos muitas das vezes que as almas se rendam para Jesus, porque omitimos. Às vezes não sei porquê, mas eu não sou de falar isso, irmãos. Eu sou real quando eu falo para a pessoa. Eu não vou passar a mão em pecado, não. Porque eu sei que o Jesus que eu sirvo, ele é perfeito, ele é santo. E precisa que aquele que eu sirva também seja santo. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, o pecado e o pecador, o seu destino também é traçado. Você vai perceber que durante o Salmo 1, você vai aprender isso. O Salmo 1 ensina que seguir a sabedoria de Deus é a melhor e a mais sábia maneira de viver. Como Provérbios, este Salmo declara que obedecer aos ensinamentos de Deus podem evitar consequências decorrentes do pecado e da desobediência. Você sabe que quando nós nos afastamos da presença de Deus, é como que travasse a nossa vida. É como que você fosse num caminho até um certo ponto e lá parasse e voltasse novamente. E desistisse da viagem. Isso vai decorrer quando nós pecamos e nos afastamos de Deus. Nós atrasamos as bênçãos e a bem-aventurança na nossa vida. As palavras desse cântico indicam o caminho para a bem-aventurança sobre o julgamento divino. Porque haverá um julgamento. Ninguém vai escapar. Ninguém. Todos serão julgados. A igreja e também os ímpios serão julgados. Mas a igreja de Deus, o julgamento para mim e para você, será um julgamento para receber bênçãos,
para ser galardoado, para que nós, naquele grande dia, estejamos em festa. É um julgamento, mas não é de choro, é de alegria. Por quê? Porque você foi obediente, você viveu na presença de Deus, e você é um bem-aventurado de Deus. Há dois temas no Salmo. Nós iremos entrar agora nos temas. Frequentemente, nos Salmos também tem outros Salmos. O Salmo 1 apresenta dois caminhos, né? A bênção e o julgamento. E Israel deveria escolher um deles. Eu vou pedir para o irmão Tiago ler para nós começarmos a entender a história em Deuteronômio 30, no versículo 15 e no 19. A Bíblia vai nos mostrar que desde o princípio Deus, quando separa o seu povo, ele determina que capítulo 30 de Deuteronômio 15 e depois o 19. Amém. 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 Você vê que no versículo 15, Deus, ele fala para mim, para você, que tudo está no controle de Deus. Não há nada que foge do controle de Deus. Lê de novo aí, irmãos. Irmão Tiago. Veja que hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Amém. Veja que eu tenho te proposto a vida e o bem. Então, quem tem vida em Cristo, vive bem. A morte e o mal são duas consequências para quem escolhe determinados caminhos. Ele disse, olha, veja que, ele disse, fiquem atentos, escolham o que é bom, porque tudo está na nossa decisão. Tudo depende do que eu vou decidir. Porque, irmãos, Deus não obriga. Ele não quer e não vai fazer que você vá para a igreja obrigado. Não. Ele quer que o verdadeiro adorador adore em espírito e em verdade. Por isso que ele diz para a mulher samaritana, ele vai encontrar aquela mulher e ele diz, olha, esses são os que agradam o Pai, aquele que adora em espírito e em verdade, que está conectado, que medita na palavra, também é um bem-aventurado de Deus. Então está na mão do homem e na decisão do homem. Foi Deus que disse, foi Deus que determinou. Ele disse, tudo eu tenho o controle. Agora o homem tem o poder de escolha, de decidir qual o caminho, o que ele quer. É o que nós mais estamos vendo. O homem não quer ouvir a palavra de Deus. Ele prefere estar se alimentando, se enchendo de coisas do mundo, que o salmista vai explicar nesse salmo. Leia agora, irmão Tiago, 19. Deus e a terra murmuram, testemunha contra ti, e te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Amém? Você vê que Deus determina o caminho para o homem. Agora, eu nunca posso pregar, irmãos, e dizer que o mesmo Deus que fez o caminho da salvação, ele disse que há o caminho da perdição. Agora, será que o homem, quando o homem é criado, ele tem uma capacidade, irmãos, intelectual, de saber o bem e o mal. Por isso que Deus não quer ninguém obrigado. Você já sabe o que é o bem e o mal. Então, o homem,
quando vai para a presença de Deus e ele determina, ele toma uma atitude, ele sabe que vai passar por dificuldades, que vai vir levante, que vai vir tempestade, que vai vir ventania, mas também ele sabe que o Deus que criou o caminho da verdade e da vida é um Deus que não erra, que nunca perdeu uma guerra, uma luta, e ele está contigo na batalha. Deus é verdadeiro, mas ele te dá a opção. A decisão está na mão do homem, irmãos. Agora, quando você vai pregar, o cara diz: irmão, para mim essa mudança é muito grande. Ele não quer se soltar, ele não quer largar o mundo, porque o pecado traz prazeres carnais. Por isso que há uma luta, uma briga constante do espírito e da carne. E nós que somos crente, temos que estar vigiando e orando. Era melhor ficar só no vigiando e orando, né? Porque se a gente for falar o resto, aí o pessoal diz que, olha, Jesus disse que a carne é fraca. Aí começa a pecar, que nem o irmão que eu conheci. Mas Jesus está primeiro alertando para você vigiar e para você orar, para você não desistir, mesmo em luta, mesmo tendo batalha, mesmo se levantando o inimigo contra a tua vida, mas aquele que está do teu lado é vencedor. Não desista, irmãos. Nós fomos chamados para ser bem-aventurado. Esta é a palavra de Deus. Jesus usa uma imagem semelhante também, pedi para o irmão Tiago ler para nós, em Mateus 7, no capítulo 13 e 14, quando ele faz esta também comparação para a igreja, para os discípulos, para quem quer seguir a Jesus, no livro de Mateus 7, 13 e 14. Amém, irmãos, vem aí. Olha o que é que Jesus convida. Você percebe que quando Jesus inicia o 13, ele está fazendo um convite. Ele está convidando a você, a mim, e ele disse: olha, entrai pela porta estreita. Ora, irmãos, Jesus é maravilhoso, mas ele não te convida para entrar numa porta larga, ele te convida para entrar numa porta estreita, porque ele sabe, ele diz, ele explica para você o porquê da estreita e o porquê da larga. O convite está feito, aí você que tem que decidir, mas Jesus vai te explicar corretamente o que tem que você fazer. Prossiga, irmão. Vai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que encontrem ela. Você vê que há uma diferença até na quantidade, né? Porque você sabe que pela porta estreita tem que ter renúncia. Você que está servindo a Jesus Cristo, você já deixou as coisas do mundo. Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando você aceita Jesus, você deixa o mundo e passa a viver ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. As coisas antigas é passado, você não vai mais se ligar, você não vai mais se prender àquilo que te levava e que te afastava da presença de Deus, porque você é uma nova criatura. Você hoje está andando em uma porta estreita, que ela não aceita passar como você andava no mundo. Ela não aceita os costumes que você tinha quando você era do mundo. A pessoa que aceita Jesus Cristo, ele foi chamado para ser mudado, para ser transformado, para ter entendimento, sabedoria que ele é santo e que você também precisa ser santo. A igreja precisa. A igreja precisa aprender, mas para aprender, a igreja também tem que entender, que tem que vir ouvir a palavra, que Jesus diz lá em João 15, 3,
que vós já está limpo pela palavra que eu vos falei. Mas as pessoas não aceitam mais ouvir a palavra de Deus. Eles preferem ouvir o mundo, as coisas do mundo, viver no mundo, mas não vir para a igreja para ouvir a palavra de Deus, para se limpar, para se purificar, para ser revestido, para ser renovado, para ser transformado, porque é Jesus que vai transformar. E tem pessoas que ainda não entenderam que sem a palavra, sem o poder de Jesus, você não vai a lugar nenhum, meu irmão. Você não vai ser um bem-aventurado. Não vai. A história da Bíblia, ela parece se desenvolver em desenvolve-se em torno de dois conceitos. Dois homens, o primeiro Adão, o segundo Adão, está lá em Romanos 5:1, ou em 1 Coríntios 15:45. Caim e Abel, Ismael e Isaac, Esaú e Jacó, Davi e Saul, e chega no ápice de Cristo e o anticristo. Você vê que há sempre dois, há um relacionamento desde o início das Escrituras. Então ainda há, porque hoje ainda existe o caminho de Cristo e o do anticristo. Então sempre vai se desenvolvendo em dois. Mas também há dois destinos. E esses destinos estão na escolha e na decisão do que o homem vai tomar durante a sua caminhada, durante a sua vida, as suas escolhas, as suas preferências. Porque tem pessoas, irmãos, que às vezes eu fico olhando, que não escuta a palavra de Deus, não dá crédito à palavra de Deus. Mas se alguém disser assim, tem algo do mundo para fazer, ele começa a ir, começa a parar, começa a ouvir, começa a dar ouvido e começa a obedecer. Mas as coisas de Deus parece que tem um impedimento, trava, não aceita, não abre o coração para que Deus comece a trabalhar e a limpar o coração da pessoa. Se eu tiro por mim. Se eu disser, vamos para o culto, ninguém vem. Mas se eu disser, eu paguei um salão de beleza para vocês irem meia-noite, vão tudinho. Mas é assim. Quando eu falo, irmãos, eu falo porque eu vivo. Às vezes eu trago um exemplo do que eu vivo e do que eu presencio. Isto é real. As coisas de Deus é para quem é de Deus. Por isso que o salmista aqui, ele descreve que há dois tipos de pessoas. Infelizmente, a realidade bíblica, ela diz que há aqueles que nunca vão ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós começamos a viver o Evangelho, a gente percebe que há pessoas que são obstinados, até dizem assim, não, eu sei que é Deus que me protege, eu sei que é Deus que me abençoa, sim, e tu sabe e não faz a vontade de Deus. Isso não comove o coração de Deus, irmãos. Isso só piora a situação das pessoas. O Salmo 1 é um salmo de sabedoria e trata da palavra de Deus, das bênçãos de Deus sobre aqueles que meditam sobre essas palavras e lhes obedecem, e do julgamento final de Deus sobre os rebeldes e os rebeldes. O salmo de sabedoria também lidam com problemas do mal no mundo e a questão de Deus permitir a prosperidade. Você sabe que muitas pessoas, mesmo que não são cristãos, eles são prósperos. E você vai entender nos livros, nos salmos, que há muito salmo que é questionado essa prosperidade do ímpio, né? Mas não se iluda com essa prosperidade. Sempre o final do ímpio é o destino do inferno, é o fogo eterno. E aquele que aceita Jesus como Salvador, o seu destino é diferente, porque você é um bem-aventurado.
O versículo 1 do Salmo 1 diz: o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que o Salmo começa com uma bem-aventurança. Quem não já leu o livro de Mateus, quando Jesus também ele começa a pregar a maior pregação no Sermão do Monte. Jesus também começa com a bem-aventurança, como o Salmo 1 também começa. Então são inícios de uma introdução do assunto que irá ser tratado. Amém? Assim como os famosos sermões do monte do Senhor do Sermão da Montanha, a palavra traduzida como abençoado é muito expressiva, porque essa palavra que vem de bem-aventurados no Salmo 1 aqui, ela é discutida como uma palavra plural. Ela é uma bênção, irmão, que ela não tem limite. Ela é ilimitada para aquele que vive na presença de Deus. Ela é uma multiplicação de tudo aquilo que você pode imaginar. Porque o Deus que você serve, o Deus que você está aqui presente, ouvindo a palavra dele, ele é um Deus infinito. Você pede e você ora e você está orando e Deus está contemplando a tua palavra, a tua oração, e Deus, quando responde, muitas das vezes você é surpreendido, como eu já fui surpreendido, como muitos irmãos aqui já foram surpreendidos, porque a bênção de Deus, quando vem para mim e para você, ela é abundante, ela é tremenda, ela é grande, porque Deus, ele não mede a tua bênção, ela vem para transbordar a nossa vida, ela vem para mudar a nossa vida. Você pede uma coisa, você ora pedindo, e quando vem, Deus surpreende você. Deus surpreende quem está do teu lado. Deus surpreende a quem conhece a tua história. Ei, foi assim que Deus fez comigo. Eu orando, perseverando na presença de Deus. E o meu advogado um dia disse: irmãos, eu nunca pensei que Deus fosse fazer o que Ele fez na tua vida. Ei, irmãos, é porque Deus, quando ouve a oração daquele que está orando, que o do justo, que está perseverando na presença de Deus, quando a bênção chega na tua vida, você será surpreendido, e quem está do teu lado também será surpreendido. Existe um progresso inequivocado que aqui, descrevendo como caminho que o justo evita com todo o cuidado. Andar significa, não andar significa uma associação casual ou perigosa. O Salmo, no primeiro versículo, ele disse: é bem-aventurado o homem que não anda. Então, aquela pessoa que não anda, ele está dizendo, você vai perceber que o salmista começa a nos ensinar o que você, que é bem-aventurado, não deve fazer. É o que você não pode fazer. É desagradar a Deus. Aí ele diz: não andar segundo o conselho dos ímpios. Por quê, irmãos? Porque você começa a andar. Andar significa uma associação casual ou passageira. Eu andei, só visitei, mas é perigoso, porque isso pode se tornar uma rotina na vida do crente. Andar com pessoas ímpias, viver convivendo diretamente, mesmo sendo rápido, mas tendo contato, escutando palavras de pessoas que não estão falando o evangelho de Cristo, que não são do nosso meio. Então nós não podemos, porque é perigoso.
O inimigo trabalha em cima. Você começa a ouvir coisas que não agrada a Deus, e você começa a se desviar da presença de Deus, fazer aquilo que você está ouvindo, que o teu amigo está falando, que ele começa a lhe induzir a fazer o que ele faz. Então o salmista começa a nos alertar que não é bom andar no caminho andar segundo o conselho dos ímpios. O que um ímpio, irmãos, tem para aconselhar um justo? Que conselho tem? O que um ímpio tem para lhe instruir? Não tem. Por isso que ele nos alerta que não podemos fazer. Não podemos andar segundo o conselho dos ímpios. Nem casualmente e nem passageiramente. Porque isso pode nos causar problema, nos desviar da presença de Deus. Não se deter é uma comunhão contínua. É outro mal que nós não podemos trazer para a nossa vida. Se deter no meio, parar. Eu estou pregando a palavra, eu estou servindo a Deus, aí eu vou parar. Eu vou dar ouvido a quem não tem nada a ver com a minha crença, com o Deus que eu sirvo. Não, irmãos. Isto vai me causar problema. Isso vai me afastar da presença de Deus. Eu estou me detendo, eu estou dando preferência e tirando a preferência de Deus e dando preferência para o ímpio, para o homem do mundo, que não tem nada a trazer para a minha edificação. A igreja não pode se misturar, não pode se envolver, não pode se deter. Deter significa dar preferência, parar. Não, irmãos. Isto é perigoso, porque pode nos afastar da presença de Deus. E nem eu posso me assentar. Assentar implica-se que a pessoa está à vontade. Você só se senta quando está à vontade. Como é que vou estar servindo a Deus? Eu vivo na presença de Deus, pregando a palavra de Deus, e eu vou estar à vontade no meio do ímpio, sentado, ouvindo, aquele que está tirando, fazendo a zoarra, fazendo palhaçada das coisas de Deus, que é isso que o ímpio faz, é isso que o salmista se refere. Nós, a igreja, que fomos separados, remidos, lavados com o sangue de Jesus, nós não podemos viver, se deter, andar, nem ficar ouvindo coisas que não nos levam à presença de Deus. Isto vai nos tirar a presença do Espírito Santo. Porque quando você se sente à vontade no mundo, no meio das pessoas mundanas, você automaticamente está se afastando do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está se afastando de você. E você começa a ficar cada dia mais envolvido com o mundo, ligado ao mundo, se apegando às coisas do mundo. Por isso que há uma bem-aventurança, mas para quem não faz estas coisas. E você que está aqui, você que ouve a palavra de Deus, que vive na presença de Deus, que foi separado pelo Espírito de Deus para estar na presença de Deus, viver é perseverar, mesmo tendo luta, mas você tem consciência e sabe que o destino daquele que não faz, que não cumpre, que não vive a palavra é o fogo eterno, é julgar, é ser julgado. Por quê? Porque você fez aquilo que desagradou a Deus, que Deus lhe aconselhou a não fazer. Você vê hoje pessoas, irmãos, que têm o Evangelho, que levam o Evangelho sem respeito, pregam a palavra de qualquer jeito, vivem de qualquer jeito, acham que Jesus, porque já lhe comprou na cruz do Calvário, que não vai mais lhe julgar pelos seus pecados. Não, Jesus vai sim.
julgar o homem por não aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário. E aquele que aceitou Jesus, que foi lavado, ele é um bem-aventurado. Por quê? Porque ele é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É esse. Mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Ora, nós vemos que isso é um ponto mais difícil desse salmo da igreja hoje, porque a gente fala, a gente prega, a gente convoca, a gente chama os irmãos para ouvir a palavra, para meditar na palavra, mas o mundo, irmãos, hoje está muito cheio de atrações, e parece que atrai o crente, e prende o crente. Ele parece que está sentando na roda dos escarnecedores, e não escolhe meditar na palavra de Deus, dia e noite. Dia significa, na tua bênção, medita na palavra de Deus. Você está sendo abençoado, continua meditando. O dia está claro para ti, a tua vida está clara, pois não te afasta da presença de Deus. Continua perseverando na presença de Deus. Te lembra que foi Ele que te abençoou. Continua sendo grato na casa de Deus. Continua ofertando na casa de Deus. Continua dizimando na casa de Deus. Porque é Ele que te deu e que te abençoou e que continuará te abençoando. Está de noite, irmãos. Quem não já passou por uma escuridão? Mas é de dia e de noite. Eu não posso estar agradando a Deus ou fazendo a vontade de Deus só na bonança, não. Eu preciso acreditar. A minha fé é aquela do livro dos Hebreus 11:1. É mesmo sem estar vendo, mas tendo certeza, porque é esse Deus que eu sirvo. Eu posso estar passando por prova, está escuro a minha vida, não está claro. Por quê? Porque eu estou passando por dificuldade, mas eu creio e eu confio no Deus que eu sirvo, e que mesmo tendo dificuldade, eu sei que eu vou vencer, e que a vitória vai vir, porque Deus é justo para a sua igreja. Amém? Como nós já estamos na hora, irmãos, em uma outra oportunidade a gente vai até o final, mas vamos ficar de pé para me fazer uma oração, e depois eu entrego para o pastor encerrar o nosso culto. Amém? Confie em Deus, irmãos. Não importa aquilo que você está passando, a luta que você está passando. Não adianta você trocar a tua vida na presença de Deus por um minuto de prazer ou por um engano do diabo. Não. O Salmo 1, se você ver, ele vai te dar todo o caminho para você ser um bem-aventurado. Não fazer aquilo que desagrada a Deus, porque nós temos um Deus que é justo e fiel para com a tua vida. Não importa o que você está passando, a provação, Deus está contemplando. No momento certo, na hora certa, Ele virá com a resposta para a tua vida. Amém? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez pela tua palavra que aqui foi lida, e pela presença do teu Espírito Santo no nosso meio. Que o Senhor, meu Deus, possa tocar no coração da tua igreja. Nos dá graça, Senhor, para andarmos cada dia mais perseverando na tua palavra, fazer aquilo que a tua palavra nos instrui, Pai, para que nós possamos ser um bem-aventurado, para que nós possamos, Senhor, alcançar as bênçãos do céu, para que o Senhor possa ver, Senhor, a tua igreja e contemplar, Senhor, que nós estamos andando e perseverando segundo a tua palavra, e que nós não venhamos fazer a vontade do inimigo, mas sim a vontade daquele que nos chamou para te servir. Meu Deus e meu Pai, nos fortalece, Senhor, mesmo na luta, Senhor. Nós precisamos, Senhor, mais e mais da tua presença, para que nós vencemos e sejamos vencedor pelo poder do Espírito Santo de Deus. E no nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.